Algumas mágoas nunca cicatrizam, especialmente quando vêm da infância. No vídeo de hoje, você vai ouvir o relato de um homem que viveu uma vida inteira à sombra do irmão e ignorado por uma mãe que sempre o fez se sentir como um erro. Mas a paciência dele tinha limite e ele finalmente encontrou uma forma de fazer justiça com as próprias mãos. O que ele fez? Vamos apenas dizer que foi o primeiro passo para o castigo perfeito. Para começar, eu tenho 29 anos, sou homem e não sou uma pessoa gentil ou sequer uma boa pessoa. A prova disso é o fato de que eu deliberadamente me vinguei da minha mãe, que sempre favoreceu o meu irmão Seth ao invés de mim. Eu secretamente fiz uma reserva num asilo para ela, que pode ser descrito como um inferno tão ruim que até o Satanás nega a existência dele. Fiz isso por puro ódio e desprezo, mas vai dar certo agora que os bens do meu pai serão divididos, e eu estou muito bem financeiramente. Já o Seth e os filhos adotivos dele estão afundados. Quando éramos crianças, o Seth me batia sempre que nossos pais não estavam por perto, me xingava, e ainda me culpava por coisas que eram culpa dele. E toda vez que me via sofrendo, ele apenas dava aquele sorrisinho de ódio. E mesmo meus pais sabendo o que estava acontecendo, ele nunca era punido porque ele era o queridinho da mamãe. Ela dizia que ele estava apenas demonstrando amor do jeitinho dele. Já meu pai, por outro lado, sempre me ajudou, me elogiou e me apoiou sempre que podia. Quando cheguei no ensino fundamental, o Seth conseguiu piorar ainda mais minha vida. Ele começou a espalhar boatos falsos dizendo que ele era vítima e que eu era quem tratava ele como um valentão. Você pensaria que as pessoas ao menos iriam querer ouvir o meu lado, né? Mas não. Todo mundo me odiava durante os anos de escola. Meu pai era dono de uma firma de contabilidade de porte médio. Ele me apresentou ao mundo da contabilidade assim que eu completei 15 anos. Fiquei bom nisso. Me mudei aos 18 para fazer faculdade na cidade mais próxima, que ficava a mais de 200 quilômetros da minha casa. Consegui empréstimo estudantil e pagava quase tudo sozinho, aluguel, comida, luz, internet, telefone, o que fosse. Mas nunca achei isso difícil, e sempre tive meus amigos para contar. Depois da faculdade, eu já tinha boas economias e um ótimo emprego, segui carreira na contabilidade. O Seth, por outro lado, nunca teve nada disso. Aprendi outro idioma e até viajei o mundo sozinho com 23 anos. Me casei com uma mulher gentil e maravilhosa. Rapidamente fiz meu nome no setor, ganhei conhecimento, conexões valiosas, e comprei minha própria casa de 3 quartos. O Seth ficou preso num relacionamento tóxico, onde a ex agredia ele fisicamente. Ele largou a faculdade e nunca foi ninguém. Quando eu tinha 25, meu pai me pediu para assumir os negócios dele porque estava ficando velho e queria se aposentar. Então, larguei meu emprego. Ele fez questão de que o Seth ou minha mãe não soubessem disso, porque não queria explicar por que decidiu passar os negócios para mim. Eu fui cúmplice. Disso mantive as mentiras, e joguei o jogo. 3 anos atrás, o Seth cometeu o erro absurdo de se casar com uma mulher que já tinha 3 filhos de 3 pais diferentes. Desde o primeiro dia, ela se mostrou um desastre total, em todos os sentidos. Alcoolismo, drogas, e um talento impressionante para se meter com a lei. Resumindo, ao ficar com ela, o Seth começou a sangrar dinheiro e recursos. Resumindo a história, ele e a família chegaram ao fundo do poço. Ele perdeu o emprego, perdeu as economias, tudo drenado porque ela achava que podia enfrentar a justiça depois de ser pega com drogas pesadas no carro. Ela perdeu o caso há 1 ano e quase foi presa. Como não era a primeira vez que era pega com drogas, ela deu um jeito de fugir e sumiu. 1 mês depois, o Seth estava perdendo a casa onde morava com os enteados porque o dono, amigo dele, estava se divorciando e deixou de pagar a hipoteca. Desesperado, o Seth veio até mim pedir ajuda, já que eu tinha espaço sobrando. Eu disse para ele pedir ajuda aos nossos pais, ao menos até se reerguer, mas ele estava com vergonha demais para pedir ajuda. E para ser sincero com vocês, eu ainda tenho um lado mole por esse idiota. Então ofereci alugar um quarto da minha casa para ele, por um preço absurdamente baixo. Mas minha esposa e eu deixamos bem claro as regras da casa. Dissemos que ele teria 1 ano para conseguir um emprego, juntar dinheiro, e sair. Ofereceríamos teto e comida, e só. Roupa e material escolar era por conta dele. Ele ficou chateado, mas explicamos nossa lógica e ele pareceu concordar, já que eu estava alugando a ele praticamente sem lucro. Concordamos também que ele seria o responsável por toda a manutenção da casa e do quintal. As regras, achei que nem precisava dizer. Quero dizer, é óbvio, né? Nada de bebida, nada de fumar dentro de casa, comece a procurar emprego quanto antes, mantenha seu quarto limpo, mantenha-se limpo, e só se inclinar pela janela para fumar não conta como não estar fumando dentro de casa. Tranque a porta se chegar depois que eu já tiver ido dormir.
Então, distribuí tarefas, apropriadas para a idade de cada uma das crianças, um toque de recolher, e um sistema baseado nas notas deles. Nada muito severo. Eu não esperava notas perfeitas, mas pelo menos notas 6, notas medianas, ou melhores. Bom comportamento era recompensado com chocolate. Mau comportamento, com mais tarefas, como regar plantas, ou dobrar roupa, e além disso, também disse ao meu marido para considerar se divorciar daquela vaca. Bom, eles se adaptaram e floresceram. As notas melhoraram, o comportamento também, tudo realmente melhorou. Até o Seth ficou impressionado com como eles evoluíram, até o Seth melhorou a si mesmo. Ele era grato a mim, e não pôde se divorciar da vaca porque ela ainda estava foragida. Ele até ajudava minha esposa nas tarefas domésticas quando ela precisava de uma mãozinha. No mês passado, nosso pai faleceu por causa de vasculite. Passei uma semana com minha mãe resolvendo as pendências dele. Tenho ressentimento em relação a ela. Quero dizer, além de ter arruinado minha infância escondendo o diagnóstico dele. Como resultado, passei a maior parte da semana lidando com uma mistura de luto e raiva. Durante o funeral, minha mãe perguntou ao Seth se ele se mudaria para a casa dela, dizendo que a casa estava muito solitária agora que era só ela, e que precisava de alguém para cuidar dela. Mas ele respondeu, eu te amo muito e quero te ajudar, mas sinto que isso tornaria minha vida um pouco desconfortável e muito menos agradável. Como eu poderia suportar dar adeus à minha liberdade e virar um monge pelos próximos 5 a 10 anos? Seria uma sentença de morte virtual para os meus 30 e poucos anos. Ele pediu que ela se mudasse da casa que dividia com nosso pai porque, segundo ele, aquela casa agora está assombrada. Eu não esperava que ele fosse recusá-la. Quero dizer, considerando tudo que ela abriu mão por ele. Desde então, o comportamento do Seth mudou e ele alegava estar procurando emprego, mas eu não vi nenhum sinal disso. Só encontrei vários formulários de emprego preenchidos pela metade, e fui paciente, já que ele parecia estar se organizando aos poucos. No entanto, uma noite ele chegou em casa bêbado, e fez xixi no chão do banheiro. Eu que tive que limpar tudo, e me limpar, quando descobri a bagunça no meio da noite. Acho que nem preciso explicar o quanto fiquei irritado, mas engoli a raiva e disse que, se ele quisesse ficar até o fim do inverno, teria que parar de beber, e agora ele seria responsável pela conta de luz, já que era o maior custo de tê-lo morando aqui. Uma conta absurda, chegou a bater $150 no último inverno. Um dia, o aquecedor de água não deu conta da família dele, e ele quis comprar um novo. Eu disse para ele ir em frente. Então ele simplesmente descontou o valor do aquecedor novo e da instalação na conta de luz do mês. Eu disse que o aquecedor antigo estava funcionando bem, e que foi ele quem tomou a decisão de trocar. Foi uma baita discussão. Eu não queria brigar, então deixei claro que ele não poderia fazer nenhuma mudança na casa sem minha autorização explícita. Como forma de protesto, ele parou de fazer qualquer tipo de manutenção. Depois quis instalar um novo quadro de disjuntores e adicionar mais tomadas e eu disse que não. Não estou ganhando nenhum dinheiro com essa casa, e ele começou a ficar desagradável por causa disso e o aluguel daquele mês não foi pago. Tentei conversar com ele, mas ele disse que teve que comprar umas coisas para casa, e por isso, não podia pagar o aluguel. Respondi que, na minha época de faculdade, ganhava $10 por hora e conseguia pagar um apartamento de pelo menos $400 por mês, além de conta de luz, uns outros $100 para passagens de ônibus e lavanderia, comida. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Ele disse que não tinha bebido nada desde meu ultimato. E eu disse, mentira. Eu sabia quando ele estava bêbado, dava para sentir o cheiro. Sabia que ainda estava fumando também. O cheiro era forte, e o preço dos cigarros por aqui é absurdo, somos do norte. Então eu disse que ele tinha até uma certa data para me pagar os $200. Depois dessa data, aumentaria para 250. E ele disse que 200 já era um valor absurdo, e que minha esposa e eu gastávamos o dinheiro com besteiras, e que estávamos sendo injustos. Então deixei claro, ele não estava cumprindo com o que combinamos um ano atrás. E eu expliquei para ele que queria que ele tratasse a situação como se estivesse alugando um apartamento. Depois que relembrei nosso pequeno acordo, ele parou de fazer qualquer tarefa da casa. Não fazia absolutamente nada, nem mesmo levar o lixo para fora. Eu pedia para ele limpar o banheiro dele e o quarto dele, e ele simplesmente entrava e queria mandar em tudo. Por exemplo, queria que eu tirasse meu computador de trabalho e minha mesa da sala porque ele precisava do espaço da sala só para ele. Ele reorganizava todas as minhas coisas e ainda ficava bravo, e gritava comigo quando eu colocava tudo de volta no lugar certo. Tive que enfiar minha estante de livros num cantinho apertado. E ainda tive que brigar por isso, porque ele não queria que ela ficasse ali, ponto final. Ele até exigiu que minha esposa servisse as refeições para ele e mantivesse o quarto dele limpo. Eu deixei ele morar na minha casa e comer da minha comida sem pagar nada. Eu o levava para onde ele precisava, e o aluguel que pedia era menos da metade do valor mais barato de qualquer apartamento da região. E ainda assim, ele me retribui tentando mandar na minha própria casa. Minha esposa estava no limite e queria que ele fosse embora, e eu também. Disse a ele que essa atitude dele não seria mais tolerada.
E que ele e os enteados precisavam ir embora imediatamente. Nossa mãe podia acolher ele, e até mesmo a nossa avó. Ele podia levar tudo do quarto dele. Podia levar o sofá, até o ar-condicionado da janela. Usei o micro-ondas dele quando o meu quebrou, mas aí o dele também pifou, e eu acabei comprando outro de qualquer jeito. Ele não gostou disso, e quando eu disse que queria que eles saíssem, ele respondeu que não iam me deixar e me informou que, abre aspas, estava assumindo a casa agora, porque eu estava tratando minha família como se fosse um campo militar e porque ele era, abre aspas, o homem da casa, agora que nosso pai não estava mais aqui. Bom, eu olhei diretamente nos olhos dele e disse, você está maluco? Essa casa é minha. Saia. Ele riu na minha cara e disse que, por ser o mais velho, a casa toda automaticamente pertenceria a ele, junto com a casa do nosso pai, a empresa, e claro, todos os bens. Ele nem sabia que fui eu quem comprou essa casa, e ele só assumiu que era do nosso pai e que ele tinha me deixado morar aqui permanentemente, já que sempre teve uma preferência por mim. Não consegui acreditar no quão iludido meu irmão era. Então nem me dei ao trabalho de explicar que a casa era minha, porque sabia que, mesmo com a escritura na mão, ele não acreditaria por causa das próprias fantasias. Depois disso, ele disse que minha esposa e eu é que deveríamos sair da casa. Que a gente podia ficar esse próximo mês com eles, mas que depois teria que sair. Ele esperava que eu servisse ele como um empregado até encontrarmos outro lugar para morar, porque, segundo ele, era o tal homem da casa. Eu detesto essa expressão, ainda mais vindo de alguém que nem faz as tarefas que normalmente seriam atribuídas ao homem, e espera ser servido 24 horas por dia, sem levantar um dedo. Ele ainda disse que planejava vender a empresa e usar o dinheiro para abrir um negócio próprio. O quê? Eu disse apenas que o testamento nem estava pronto ainda, então ele teria que esperar um pouco. E fiquei esperando o inventariante nomeado pelo meu pai entrar em contato conosco. E foi o que aconteceu. Depois de uns 4 dias, ele nos ligou dizendo que havia registrado o testamento do nosso pai no tribunal de inventário, e nos passou uma data para a leitura oficial. Achei que isso era coisa de televisão, mas ele realmente leu o testamento em voz alta para mim. Tipo, é assim mesmo que acontece. O Seth nem apareceu nesse dia. O pai declarou no testamento que a casa dele seria dividida igualmente entre nós dois, porque amava os 2 filhos. A empresa ficou para mim, por motivos óbvios. Minha mãe só recebeu $1.000 e alguns outros pertences, e todo o dinheiro foi deixado para uma pequena instituição de caridade. Hoje fui trabalhar normalmente no escritório e o Seth apareceu lá, surpreso que a empresa ainda estava funcionando. Ele me perguntou o que eu estava fazendo lá, e eu decidi parar de mentir. Contei a verdade toda, como eu tinha assumido a empresa quase 4 anos atrás, como nosso pai não queria magoar os sentimentos dele, mas sabia que ele não tinha capacidade de administrar nada. Cansei de mentir. Simplesmente sentei e contei tudo. Ele ficou furioso. Então tirei a notificação de despejo da minha bolsa, entreguei para ele e disse que ele tinha 10 dias para arrumar as coisas e sair da minha casa. Ele perguntou como eu poderia entregar uma notificação de despejo da casa do nosso pai para ele. E eu disse, cara, essa casa eu comprei com meu próprio dinheiro. Nunca foi do nosso pai. Claro que ele não acreditou e exigiu ver o testamento. E eu respondi, já enviaram uma cópia para o seu e-mail. Depois de fazer login e conferir, ele ficou atônito, chocado, completamente desnorteado, ao descobrir que não havia nenhuma menção à minha casa no testamento. Também ficou surpreso ao saber que a casa do nosso pai foi deixada em copropriedade para nós 2. Mas então começou a fazer planos. Ele queria se mudar para o quarto principal, transformar o antigo quarto dele no quarto dos enteados, montar um escritório no antigo quarto do nosso avô, e separar um cômodo para armazenamento. Então eu perguntei, qual é a sua de já sair fazendo planos? Ele respondeu que ficaria com tudo para ele, porque era o mais velho, e segundo ele, merecia mais do que eu. Eu disse que não, que ser o mais velho não dava direito automático à casa. Tentei continuar falando, mas ele ficava me interrompendo, como se eu não tivesse nenhum direito na conversa. Ele agia como se tudo já estivesse resolvido, até tentou me estender a mão para selar o acordo. Foi aí que finalmente me impus e disse, bem alto, nem Falei alto o suficiente para ele até dar um passo para trás. Raramente levantei a voz com ele nesse nível, porque quando fazia isso, minha mãe me punia. Mas agora sou um adulto, não um moleque. Quando saí da sala, ele chegou bem perto de mim, sem me tocar, e disse que eu não merecia a herança do papai, e que ele precisava daquele lugar para a família dele viver bem. Eu disse que a minha parte da casa não estava disponível. Ele começou a gritar, dizendo que eu já tinha uma casa, então devia entregar essa para ele. Eu ri na cara dele e disse que o senso de merecimento dele era inacreditável. Ele surtou. Exigiu ser respeitado como o homem da casa. Eu lembro exatamente do que disse, você não é o homem da casa. E isso deixou mais furioso do que eu imaginava. Começou a berrar, dizendo que eu humilhei, que agora eu era o inimigo mortal dele, e saiu. Pode até parecer que fui babaca por ter feito isso na frente dos meus funcionários, mas eles disseram que ele merecia. Algumas horas depois, recebi uma ligação da minha mãe. Ele foi correndo contar para ela.
Disse que o Seth tinha aparecido na casa dela com todas as suas coisas, dizendo que a casa era dele agora e que ele e os enteados iam morar lá a partir de agora. Ela disse que recusou deixá-lo entrar, porque ele se recusou a cuidar dela quando ela mais precisou. Então ela mandou ele sair da propriedade do marido dela, e simplesmente o deixou plantado na porta e voltou para dentro. Agora ela finalmente tá percebendo que o filhinho dourado dela não passa de um chumbo dourado. Bom, meu irmão e os 3 enteados agora estão oficialmente sem teto. Enquanto isso, minha empresa continua prosperando. Então, obrigado por ouvir. Me sinto mal pelas crianças, mas não consigo deixar de pensar que nada disso teria acontecido se o Seth não fosse uma pessoa tão horrível. A atualização 1. Eu realmente não esperava tanta repercussão no meu post. Nunca na minha vida recebi tantos votos positivos. 2 dias depois de publicar, o Seth apareceu aqui. Ele disse que eu fui um idiota por entregar a notificação de despejo e colocar ele e os enteados para fora. Ele disse que tinha uma família para sustentar e que precisava de uma casa. Se não fosse meu irmão, eu juraria que a pessoa com quem eu estava falando tinha perdido completamente o juízo. Mas a verdade é que ele perdeu a sanidade faz tempo, graças à nossa mãe que sempre o tratou como o centro do universo. Então peguei meu celular, coloquei para gravar e segurei. Ele nem percebeu, ficou falando com os braços para cima, gesticulando, explicando por que precisava tanto da minha casa. Apontei que eu não tinha nenhuma obrigação com ele ou com a família dele. E chamei ele de metido e ingrato, alguém que nunca me respeitou. Falei que não me importava com o que ele achava, nem com o que ele fazia, nem com quantos filhos tinha. Eu simplesmente não me importava. Eu não sentia pena dele. Isso deixou ele tão furioso que, dessa vez, ele realmente partiu para cima de mim. Ele conseguiu me dar um soco no rosto, e tentou continuar, mas minha esposa e eu o seguramos. Ele gritava para eu soltar ele, dizendo que ia arrancar meus olhos. O celular que minha esposa segurava gravou praticamente tudo. Então apontei para ele e disse que ia chamar a polícia se ele não saísse dali imediatamente. Ele disse que eu tinha uma semana para recobrar o juízo e que era melhor fazer isso pelas crianças. Eu respondi que não faria, e que ele nunca mais deveria aparecer na minha vida. Também avisei que tudo estava gravado no meu celular, e que se ele ousasse tentar qualquer coisa, eu abriria um processo por agressão. Ele gritou comigo, depois saiu da varanda, chorando alto com as mãos cobrindo o rosto. Então ele ligou para o nosso tio e depois para a nossa tia, chorando que eu tinha entregue uma notificação de despejo para ele. Colocou no viva voz para que eu ouvisse as besteiras que ele estava falando. Nosso tio disse que sabia que ele não poderia ficar para sempre, mas minha tia, que adora se meter, me ligou e me deu uma bronca por, abre aspas, ser cruel com alguém da família, e por abandonar a família quando eles mais precisavam de ajuda. Deixei ela falar, e no fim, só disse que ela estava certa. Ajudar a família é importante, e que eu estava feliz por ela ter me mostrado isso. Ela pareceu satisfeita, dizendo que eu finalmente tinha entendido o que era o certo a se fazer, e desligou. Então, segui o conselho dela, peguei meu irmão, coloquei ele no carro e levei direto para a casa dela. Quer saber? Minha tia tinha um bom argumento, membros da família devem se ajudar. Então deixei ele lá e fui embora. Eu nem tinha chegado na metade do caminho de volta para casa, e já estava recebendo várias ligações da minha mãe e da minha tia. Minha mãe queria saber por que a irmã dela estava enchendo o celular dela de ligações, e minha tia estava deixando mensagens de voz gritando para eu voltar lá e buscar o meu irmão. Expliquei tudo para minha mãe, e ela disse que achou uma boa ideia, já que a tia aparentemente queria ajudar. Mas a tia me chamou de babaca, e disse que não queria o meu irmão lá. E quando eu relembrei ela, você não disse que a família deve ajudar a família, ela me xingou e desligou na minha cara. Bom, depois disso, pessoal, eu entrei com um pedido de ordem de restrição contra o Seth. Também investi em câmeras de segurança, troquei todas as fechaduras, e comprei um cachorro grande para proteger o quintal e a casa. Na última vez que verifiquei, o Seth e os 3 enteados estavam morando com a minha tia. A atualização 2. E aí, pessoal? Desculpem pela falta de respostas. Respondi o que pude antes de sair pro trabalho, mas quando voltei, tinha mensagens demais para acompanhar. Muitas pessoas estavam fazendo perguntas parecidas nas últimas semanas, então achei melhor responder tudo por aqui de uma vez. Primeiro. Não, minha tia não falou mais comigo desde que me xingou. Segundo. Sobre o Seth. Ele não é incapaz de trabalhar. Ele não trabalha em empregos medíocres. Ele já teve empregos muito bons, como técnico de manutenção automotiva, consertos eletrônicos, e até garçom num restaurante 4 estrelas, além de fábrica. O transporte público da cidade levaria ele facilmente até todos esses lugares. Ele é muito habilidoso, mas é preguiçoso. Terceiro. No começo, ele ficou irritado por não conseguir me convencer, mas depois ficou mais animado quando percebeu que eu tinha arrumado outro lugar para ele e os enteados ficarem. Não sei como eles estão se saindo juntos, já que não falei mais com nenhum deles desde que os deixei lá. E por fim.
Não, minha tia não é mais casada. Ela e meu tio se divorciaram, e ele vive com a nova esposa. Mas, segundo minha mãe, ele achou tudo isso hilário. Edição para adicionar mais uma atualização. Para todo mundo que está me enchendo de mensagens privadas e comentários. O Seth não é neurodivergente, e não tem TDAH, nem autismo. Nossa mãe levou ele ao médico mais de uma vez entre os 15 e 17 anos, quando o comportamento dele estava no pior nível possível. Segundo ela, os médicos disseram que ele era perfeitamente saudável e normal, embora talvez não estivesse sendo mentalmente estimulado o suficiente. Seja lá o que isso quer dizer, acho que significa que ele estava entediado. Minha mãe queria levá-lo a outros médicos, mas quando ele fez 18 anos, se recusou a ir, e ela não podia obrigá-lo. Algumas pessoas sugeriram que ele procurasse um médico agora, mas ele não demonstra nenhum interesse. Ele nunca respeitou médicos ou doenças mentais. Ele trata como se tudo fosse invenção. Quando nossa prima foi diagnosticada com um transtorno alimentar aos 19, ele fez piada dizendo que ela só queria um atestado para poder comer mais. Sim, ele é um babá. A atualização 3. Como o testamento e os documentos do seguro do nosso pai não estavam atualizados, tanto o Seth quanto eu fomos bloqueados do acesso à herança. Meu pai não atualizou os documentos, e o tribunal não conseguiu confirmar nossas identidades. Quando reclamei com minha mãe sobre o estresse dessa situação, ela respondeu: como é que eu ia saber que isso ia acontecer? Seu pai morreu de repente. Não foi de repente. Ela literalmente sabia há meses que ele tinha vasculite e passou todo esse tempo negando a realidade. Depois disso, do nada, ela resolveu se desculpar, acho que bateu o peso na consciência, e disse que o Seth não quis cuidar dela, e agora ela precisa ter um relacionamento com o filho que abandonou. Então ela me deu o que eu acredito ser um pedido de desculpas falso. Ela disse algo como: sinto muito se você acha que fui terrível. Sinto muito por qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Vamos apenas nos dar bem. Não gosto de estar em conflito com você. Mas, sei lá, pessoal, sou muito falso. Eu disse que não aceitaria o pedido de desculpas, porque ele não era verdadeiro. E então ela, do nada, apontou uma falha minha sem motivo, dizendo que sou extremamente mesquinho, passivo-agressivo, e que tenho uma forma de evitar lidar com o problema de verdade. Ela resmungou algo como que eu só preciso aceitar o pedido de desculpas e seguir em frente, porque eu já disse a ela coisas horríveis e ela superou isso, então por que eu também não posso? Depois de tudo que ela me fez durante a vida inteira, sinceramente, ela não merece nada de mim. Teve mais de 3 décadas para processar que o filho preferido e mimado dela não passa de um fracasso completo. Pois bem, que ela processe isso até o inferno congelar, enquanto eu construo uma vida feliz com a minha família. De qualquer forma, os familiares e amigos dela têm sido bem compreensivos, mas ela continua sendo extremamente mimada e vive reclamando deles comigo. Hoje mesmo estava se queixando que foi convidada para uma viagem de 10 dias, mas que a forma como a convidaram, feriu os sentimentos dela, de alguma forma. Sério, então eu disse, se não quer ir com eles, a resposta é óbvia, e não vá. Ela então começou um monólogo sobre como se sente sozinha e como todo mundo a abandona. Eu já estava sem paciência para mais reclamações, então falei, olha, o papai se foi. Agora você precisa fazer seus próprios planos. Aprenda a lidar com o fato de que as pessoas estão cuidando de você por bondade, não por obrigação. Ela começou a chorar na hora, dizendo que eu era a única pessoa obrigada a cuidar dela. Eu só desliguei o telefone na cara dela. Atualização final. E aí, pessoal? A propriedade da casa foi oficialmente transferida para mim e para o Seth. Isso aconteceu há alguns meses, quando o tribunal aprovou a contabilidade final do inventário do meu pai. Poucos dias depois, minha mãe disse, acho que está na hora de você cumprir seu dever. E eu fiquei tipo, como assim? Ela respondeu, essa casa deveria ser minha, já que eu era a única esposa do seu pai. Mas a gente ainda pode consertar isso. Eu já tinha lido o suficiente na internet para saber exatamente onde isso ia parar, e como tudo se desenrolaria se eu deixasse. Então respirei fundo e disse, isso não vai acontecer. Você não manda em mim. Ela começou a estalar os dedos para mim, como fazia quando eu era criança, e gritou, pare com isso. Eu sou sua mãe, e você vai fazer o que eu mandar, porque eu te trouxe ao mundo, te alimentei, cuidei de você. E para você, eu sou o mundo inteiro. Isso significa que, quando eu disser pule, você pergunta quão alto. Essa casa é minha por direito. Mas, como sou generosa, darei 14 dias para você e o Seth transferirem a escritura para mim. Na minha cabeça eu só pensava, isso não pode estar acontecendo de verdade. Mas peguei meu celular e comecei a discar. Ela se levantou num pulo e gritou, o que você está fazendo? E eu respondi, estou fazendo o que já devia ter feito desde que o testamento foi lido, vou te tirar daqui e te mandar para uma casa de repouso. Ela tentou me dar um tapa, derrubou meu celular no chão, e tentou pisar nele, mas consegui pegar antes que ela quebrasse.
Ela então me deu um tapa no rosto, que eu devolvi com o dobro da força, com a parte de trás da mão. Ela caiu de volta no sofá, segurando o rosto vermelho, borrando toda a maquiagem, em estado de choque. Ela gritou: Como você ousa? Você me bateu! Eu disse que ajudaria a colocá-la na casa de repouso, e que daria uma mesada mensal, mas que ela ficaria lá pelo resto da vida. Ela começou a me insultar, dizendo todo tipo de coisa, que eu era cruel, sem coração, pronto para expulsar a própria mãe de casa. Peguei o telefone de novo e liguei para providenciar o transporte que a buscaria. Na porta, antes de sair, ela ainda disse: Você não tem coração. Vai pro inferno por isso. E eu só ri. Ri alto e disse: E também tem um lugar especial no inferno para mentirosos e narcisistas que tentam manipular os outros para conseguir o que querem. Insisti para o Seth vender a casa e dividir os lucros. Ele aceitou, porque estava precisando de dinheiro. A casa em si nem era tão boa, era num bairro mais antigo, mas o terreno tinha quase 1000 metros quadrados. Conheço vários incorporadores, então nem precisamos anunciar a casa para que ela seja vendida em menos de uma semana. Desde então, o Seth está morando num apartamento pequeno com os enteados. Ele sofreu um acidente de carro leve, machucou o joelho, perdeu $800 num golpe de cheque falso, e o novo negócio dele está mal das pernas, sem faturar nenhum centavo. Bom, pessoal, obrigado a todos que acompanharam até o final. Essa foi, e será, minha última atualização, porque tudo agora parece estar resolvido, e eu realmente não espero que mais nada aconteça. Valeu, estou fora. Ora. Se não são as consequências de minhas ações. O autor lidou com a tia perfeitamente. Ela é a famosa conhecida como a senhorita família ajuda a família, menos eu. Ele concordou com ela e largou o irmão na casa dela. Afinal, família ajuda a família, não é? Sobre a mãe. Se o pai do autor quisesse que ela ficasse com a casa, ele teria deixado isso no testamento. Acho que existe um motivo pelo qual ela só recebeu $1000. Além de ser acolhido, o irmão mais velho folgado teve a cara de pau de mandar o autor sair da própria casa. Esse cara perdeu totalmente o juízo. Para dar algum crédito a ele, pelo menos ele estava cuidando de crianças que não eram dele. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Antônia Ferreira, Teno Cueve, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares, Reddit TV, William Santos, Analiticando, Jonas Jorgen, Creepinezes, Daryl. Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui.